Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 21 de abril de 2025, oitava de Páscoa, segunda-feira. Homenagem póstuma, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 88 anos, às 2h35, horário de Brasília, 7h35, horário local, desta segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. As informações foram confirmadas pelo Vaticano, que ainda não deu detalhes sobre a causa-morte. O pontífice, que ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos, se recuperava de uma pneumonia nos dois pulmões, depois de ter tido internado por cerca de 40 dias. Bispo de Roma, Francisco retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem, amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo, como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus Trino. Isso nos fala em comunicação oficial o site do Vaticano. Que Deus o tenha e que nós, como igreja, possamos orar por sua alma. Amém. Dentro das leituras de hoje, nós estamos na oitava de Natal, então, perdão, oitava de Páscoa, nós vamos relembrar o início da Santa Igreja, todo o efeito que nos causa a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver na primeira leitura. O Salmo de hoje também, o Salmo 15, nos traz toda esta misericórdia de Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, o que é a Igreja do Cristo ressuscitado. E no Santo Evangelho, vamos mais uma vez lembrar aquele momento da ressurreição e todo o efeito que isso causa na Igreja de Cristo. Ouçamos com atenção as santas palavras de hoje. Dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio.
Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Senhor, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. O Evangelho de São Mateus foi escrito 70 anos depois de Cristo. Jesus morre no ano 33. Então nós temos 37 anos depois, aonde o apóstolo relata que o boato se espalha até os dias de hoje. Até os dias de hoje também, nós temos muitos da corrente judaica que não aceitam Jesus como o seu Senhor e Salvador, o Mestre, o Filho do Homem, o Deus vivo entre nós. Bom, é simples, revendo as leituras, ou revendo as profecias, principalmente em Isaías, revendo os Salmos, o que nos fala hoje, o Salmo 15, né? É só ler. Eis que meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, até meu corpo no repouso está tranquilo, porque não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Isso é uma profecia que está bem clara, aqui citada em Atos capítulo 2, quando Pedro faz aquele discurso. Até Pedro, um homem iletrado, mas que viveu esse tempo com Jesus de 3 anos, e vivendo com Jesus, ele pôde entender as Escrituras, né? Ele fala sobre exatamente o Salmo 15, quando ele diz no versículo 25: Pois Davi, ele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, exultou a minha língua, e até minha carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na região dos mortos, nem me permitirá que teu santo experimente corrupção.
Então, e depois, o próprio Pedro, ele fala: "Irmãos, seja permitido-me dizer com franqueza, o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós. Mas sendo profeta, sabia que ele jurava solenemente, que um de seus discípulos ocuparia o trono. Deus, né, falaria para Davi. É, portanto, a ressurreição de Cristo que Davi previu, anunciou com suas palavras. E realmente, Jesus não foi abandonado na região dos mortos. A sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou Jesus, e disso todos nós somos testemunhos. Então, as autoridades romanas, em seus livros, tombos, aquele que todo dia eles tinham que redigir, né? As autoridades, está lá. Os judeus falam que um tal de Jesus ressuscitou, né? Nós temos provas, vários testemunhos de que Jesus ressuscitou. Dentro da lei judaica, basta duas testemunhas, né, para dar veracidade a um fato. Então, quantas testemunhas? Milhares, centenas de milhares no tempo de Jesus, da ressurreição do Senhor, né? Então, muitos testemunhos temos historicamente sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. É este efeito da Páscoa, o efeito da ressurreição, que transpassa o tempo e que nos traz a esperança da nossa ressurreição. Hoje, nós estamos recomendando a alma do Papa Francisco a Cristo, ao Deus misericordioso, ao Deus Trino. O que acontece depois da morte? Agora, mesmo na mansão dos mortos, aquele que morre em Cristo ressuscita em Cristo. É esta a nossa esperança. Assim como cada um de nós, o Papa Francisco também tinha pecados, mas quem que ele encontra na mansão dos mortos? O próprio Cristo, que agora há de conduzir a ressurreição pessoal, daquele que morre no batismo, daquele que morre em Cristo Jesus. Então, aguardamos também, no dia da nossa morte, encontrar Cristo ressuscitado, mesmo na mansão dos mortos. Porque quando Jesus ressuscitou, agora ele não tem mais ligação com o tempo, cronos, com o tempo, esse tempo de relógio, dia, mês, ano, séculos. Jesus é eterno, e na dimensão divina ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Onde Deus está agora? Né? O que Deus está fazendo? A mesma coisa que ele estaria fazendo daqui a 1 milhão de anos. Então, para Deus não tem essa divisão de tempo como nós conhecemos, como a nossa cabeça pensa. Por isso, tenha certeza que no dia da nossa morte encontraremos Cristo ressuscitado, que há de nos conduzir em nossa ressurreição. Então, este efeito que causa a morte de Jesus. Satanás, o demônio, pensou: venci Cristo, o Filho de Deus, coloquei-lhe no madeiro, a sua morte foi iminente. Mas ele esqueceu que aquele sacrifício de sangue libertou toda a humanidade. A partir de Eva, a partir de Adão, todos nós somos livres da condenação da morte. A morte não tem mais poder sobre o cristão batizado, porque depois do nosso batismo, também nós seremos ressuscitados. Eu me chamo Dilton Góes e quero te convidar a ser um divulgador desta boa nova, da ressurreição. Seja você um divulgador, multiplicando em suas redes sociais este estudo bíblico, esta pregação, para que mais corações escolham viver antecipadamente o seu batismo na visão concreta da restauração em Cristo Jesus. Tenha um dia abençoado e ore com toda a igreja pela alma do Papa Francisco. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.